Na histórica cidade de Roma encontram-se 4 portas especiais, conhecidas mundialmente como as Portas Santas. Essas portas monumentais estão localizadas estrategicamente nas 4 basílicas papais mais importantes e significativas do catolicismo romano. Estamos em Roma, uma cidade não só antiga, mas também uma das mais influentes da história da humanidade. Aqui foram tomadas decisões que marcaram impérios, culturas, formas de pensar e também a maneira como milhões entendem Deus. Todos os anos, milhões e milhões de pessoas vêm a Roma, não só para ver o majestoso Coliseu Romano ou jogar uma pequena moeda na Fontana di Trevi, mas vêm especialmente para atravessar essas portas sagradas quando elas estão abertas, porque dizem que algo muito profundo muda ao passar por elas. Muitos as beijam com devoção, tocam com muita fé, com certa culpa e com renovada esperança, esperando pacientemente que algo totalmente novo comece dentro deles. Existem 4 lugares sagrados para o devoto católico romano, que representam 4 tentativas humanas de marcar um encontro pessoal, solene e verdadeiro com Deus. Aproximadamente a cada 25 anos, estas portas monumentais são abertas e continuam abertas ao público por cerca de um ano inteiro, até serem fechadas novamente. Esse ritmo foi estabelecido para que uma geração inteira pudesse viver pelo menos um jubileu em sua vida. Por isso, você ouve falar do celebrado Jubileu de Prata dos 25 anos. O mais recente jubileu ordinário da Igreja Católica foi realizado no ano de 2025, momento em que o Papa Francisco realizou a abertura solene das portas, e logo no início de 2026 essas mesmas portas santas foram fechadas novamente. Mas vamos agora percorrer de maneira muito rápida por todos esses lugares e analisar detalhadamente, sempre à luz da Bíblia Sagrada, se essas portas são realmente santas ou se por acaso existe de fato e verdadeiramente uma única e verdadeira porta. Agora estamos em São João de Latrão. Esta não é apenas mais uma basílica, é a Catedral de Roma, a igreja-mãe do Bispo de Roma. Aqui está a primeira porta, chamada Santa. Ela não nasceu no Vaticano, não nasceu com um turismo religioso. Nasceu aqui, em Latrão, no século XV, quando pela primeira vez foi aberta uma porta especial para um ano santo. Cruzar essa porta simbolizava algo muito concreto: deixar uma vida para trás e começar de novo. Lá dentro, o que você encontra não é intimidade, é grandiosidade, colunas, mosaicos e um espaço que faz você se sentir pequeno. Foi exatamente aqui que teve início a concepção fundamental de que uma simples porta podia marcar um antes e um depois. A ideia das portas santas não vem originalmente dos apóstolos e não se encontra registrada nos textos dos evangelhos, mas sim surge durante a Idade Média, por volta do século XV. A primeira vez que uma dessas portas sagradas foi aberta ocorreu na tradição dos jubileus, no ano de 1423, na Basílica de São João de Latrão, sob o pontificado do Papa Martinho V. Depois, no jubileu do ano de 1500, essa prática devocional se expandiu para abrir portas também em outras basílicas papais que ainda vamos visitar juntos. Quando se fala de um jubileu em Roma, não estamos falando apenas de um evento comum, mas sim de um grande ano santo, um momento profundamente sagrado e especial que a Igreja Católica declara solenemente para convidar todos os fiéis e as pessoas à conversão, ao perdão sincero e a um novo recomeçar. Durante esse ano, acontece algo muito concreto e visível. As portas santas são abertas, e elas foram historicamente denominadas de santas, não porque a madeira ou a pedra tenham qualquer tipo de poder místico em si, mas sim pelo que elas passam a simbolizar e representar. Estamos agora em Santa Maria, a maior delas. Esta basílica é dedicada a Maria, e isso se sente desde o primeiro passo que se dá. Aqui jaz o corpo do Papa Francisco, e aqui encontramos a segunda porta, que se abre durante os jubileus. As pessoas atravessam a fronteira com uma fé simples, quase simplista, silenciosa. E lá dentro podemos ver os antigos mosaicos preservados que narram histórias bíblicas sagradas, não com palavras, mas sim com imagens vibrantes, retratando os fiéis católicos romanos. Você consegue perceber mesmo? A emoção, a esperança e o desejo. E, acima de tudo, o reflexo em seus rostos dos anseios que carregam, do fundo do coração.
Agora finalmente chegamos à magnífica e histórica basílica, que orgulhosamente leva o nome de São Paulo Extramuros. Essa basílica, como o próprio nome indica, está localizada exatamente fora das antigas e imponentes muralhas da cidade de Roma, e está profundamente ligada à memória e ao legado do Santo Apóstolo. Paulo, o missionário, o homem transformado. Aqui nesta terceira porta sagrada, onde muitos fiéis fervorosos passam diariamente em busca de uma benção especial, e também do perdão e da paz divina, de um novo começo e de muitas outras coisas. Agora estamos em um lugar extremamente famoso. Chegamos à quarta e última dessas portas, chamada Santa. Aqui no Vaticano, aqui na Basílica de São Pedro, está a última porta. É a porta mais conhecida, a mais fotografada, aquela que milhões têm em mente quando ouvem Porta Santa. Aqui, peregrinos do mundo todo, de diferentes idiomas, com lágrimas, promessas e silêncio, passam por essa porta. Ao entrar, você pode contemplar no teto, nas paredes, diferentes elementos e pinturas que encantam o olhar humano. 4 portas majestosas, 4 lugares profundamente sagrados para o fiel católico romano, 4 tentativas humanas e sinceras de marcar o encontro com Deus. 4 portas, uma mesma promessa simbólica e eterna, o ato de entrar em um novo e abençoado começo. Ao fazer esse breve percurso por essas portas antigas, quase ninguém se atreve a fazer uma pergunta que é muito importante. Quem foi que disse que Deus realmente colocou a santidade e a salvação eterna nessas portas? Em todas as passagens da Bíblia Sagrada, você nunca vai encontrar relatos de que Jesus abençoou portas, muito menos que tenha solicitado peregrinações para receber bênçãos específicas. Com todas essas considerações em mente, o que eu realmente quero te dizer hoje é que não temos a intenção de atacar absolutamente ninguém. Não vamos zombar da fé de nenhuma pessoa, mas vamos fazer algo que pode ser ainda mais desconcertável: parar para ouvir atentamente o que Jesus tem a nos dizer por meio da sua sagrada palavra. Em meio a esse mundo contemporâneo tão cheio de portas e caminhos, Jesus proferiu certas palavras poderosas que ainda nos dias de hoje continuam a nos incomodar profundamente. Foi quando ele declarou solenemente: "Eu sou a porta". E se o próprio Jesus Cristo afirmou que ele é a porta, a única e exclusiva porta sagrada e verdadeira, então uma grande parte das diversas portas que milhões veneram não nos levam a Deus, mas acabam por nos distrair dele. Onde Jesus disse essas palavras? Qual teria sido o motivo exato e específico pelo qual ele as disse? E por que é necessário repeti-las nos tempos em que vivemos atualmente? Enquanto o jubileu abre portas por um tempo limitado, Jesus Cristo proclamou uma verdade completamente diferente. Eu sou a porta, e quem entrar por mim terá acesso à vida eterna. Não apenas por um único ano, não a cada 25 anos, mas sim por toda a eternidade. No livro de João, especificamente no capítulo 9, nós podemos encontrar o relato da experiência de um homem cego que consegue recuperar a sua visão por meio de um milagre maravilhoso de Jesus. A notícia extraordinária se espalha de forma extremamente veloz, a ponto de os líderes religiosos se manifestarem severamente contra esse milagre, expulsando aquele homem que antes era cego e havia recebido novamente o dom da visão por meio de Jesus. Os líderes religiosos, em vez de celebrar, o expulsam, ou seja, o homem encontra a luz e a religião lhe fecha a porta. Tudo isso nos conduz inevitavelmente à seguinte e profunda interrogação: quem realmente possui a autoridade legítima para determinar quem está dentro e quem está fora? Diante dessa situação complexa que estava acontecendo com aquele homem, Jesus decide responder apresentando uma parábola detalhada em João capítulo 10, onde se fala longamente sobre o rebanho, o bom pastor, a porta e os ladrões. Naquele contexto do mundo da antiguidade, um redil era comumente um curral de pedra resistente, onde as ovelhas passavam toda a noite para sua total proteção. Durante o período da noite, as ovelhas ficavam extremamente vulneráveis. Podiam haver lobos perigosos, ladrões sorrateiros ou frio intenso, e o redil de ovelhas tinha uma única entrada, onde havia sempre um porteiro atento. E às vezes o próprio pastor dormia exatamente ali, literalmente fazendo a função física de uma porta para garantir que nada de mal entrasse. Jesus usa essa imagem poderosa para dizer algo muito claro: aquele que não entra pela porta, mas por outro caminho, é certamente um ladrão.
João capítulo 10, versículo 1. E de forma contundente, categórica e clara, Jesus disse: Eu sou a porta. João 10, do 7 ao 9. Ele não diz: eu mostro a porta para vocês, eu abençoo a porta, eu administro portas. Não, ele não diz isso. Ele diz: eu sou a porta. Ou seja, o acesso a Deus não é um lugar, não é um sacerdote, não é um pastor, não é um motivador, não é um coach, não é um rito, nem um objeto sagrado, nem uma temporada especial. A porta verdadeiramente única e absoluta é a presença de uma pessoa viva e real, e essa pessoa é Jesus Cristo. A declaração solene de Jesus de que ele é a porta constitui uma denúncia poderosa contra todo e qualquer sistema religioso ou secular que promete acesso a Deus sem o próprio Deus, que oferece uma segurança ilusória sem o fundamento da verdade, que vende paz e perdão sem a necessária transformação interior, e que controla a consciência humana com culpa, medo ou dependência. Jesus é a verdadeira e única porta santa. E se Jesus é a porta, absolutamente ninguém pode monopolizá-lo, ninguém pode comercializá-lo ou vendê-lo, ninguém pode fechá-lo por mera conveniência e ninguém pode jamais controlá-lo. Lembrem-se, Jesus não disse atravessem uma porta. Jesus disse: eu sou a porta. E para complementar ainda mais essa poderosa declaração, Jesus torna a sua mensagem ainda mais evidente e clara do que já havia feito anteriormente quando profere as seguintes palavras: quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. João capítulo 10, versículo 9. Isso nos mostra que, para nos aproximarmos de Deus, não precisamos de intermediários humanos. Você não precisa de nenhuma permissão formal ou da ajuda de absolutamente nenhum líder religioso. O acesso à verdadeira porta, que é Jesus Cristo, é totalmente gratuito, acessível e pleno. Não é fazendo alguma doação financeira, não é fazendo um pacto em troca para que Deus te ouça e para que nos aproximemos dele. Não, na verdade, a salvação é estabelecer um relacionamento profundo e pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo. Absolutamente qualquer outra coisa ou doutrina que se acrescente a isso é uma grave distorção e deturpação do que o próprio Jesus disse. Eu não sei qual fé você professa, mas o que eu posso te dizer é: se a sua fé te deixa mais ansioso, mais culpado, mais dependente do ritual, alguma coisa se distorceu. Mas se ela te conduz suavemente a Cristo e te devolve a vida plena e renovada, você está entrando pela porta verdadeira e correta. Quando João 10, versículo 9, diz que em Jesus encontraremos pastos, ele quer nos ensinar que Jesus não só perdoa, Jesus sustenta, alimenta, restaura, te dá vida para viver. E esse alimento nós encontramos em sua palavra, que está acima de qualquer tradição e opinião humana. Quando Jesus disse: eu sou a porta, ele está nos dizendo que, se você quer entrar em um relacionamento com Deus, não precisa buscar um lugar físico exclusivo, você precisa buscá-lo. E ele não está restrito nem encaixotado em uma religião, mas foi entregue ao mundo, oferecido gratuitamente para que todo aquele que crer nele tenha a vida eterna. Mas Jesus não disse apenas que ele é a porta, ele também disse: eu sou o pastor. João capítulo 10, versículo 11. Aqui, Jesus se diferencia de qualquer líder, de qualquer instituição ou sistema. Cristo é verdadeiramente o único caminho. Ele é a única porta de salvação, o único intercessor fiel e o nosso verdadeiro pastor. Pois a fé não consiste apenas em atravessar uma porta física. A fé é, na verdade, responder com o coração a uma voz divina. Vamos reconhecer a voz poderosa de Jesus e ser uma de suas ovelhas fiéis, que em meio a tanta confusão reconhecem a voz de Cristo, a única e verdadeira porta. Meu querido e estimado amigo, você pode até amar uma tradição, pode se emocionar profundamente com um lugar, mas se não está ouvindo a voz de Cristo no Evangelho, saiba que está ficando apenas com a moldura externa e perdendo o quadro completo. Jesus não disse: venha lá minha porta. Ele disse claramente: eu sou a porta. Meu querido amigo e minha querida amiga, Jesus prometeu acesso direto a Deus sem temporadas, sem compra e sem espetáculo. Ele afirmou: quem entra por mim, entra verdadeiramente para a vida eterna.
E se isso é verdade, então a pergunta não é qual porta eu devo atravessar. E sim, estou respondendo à voz de Cristo? Talvez você já tenha atravessado portas, talvez tenha buscado a Deus em lugares, em rituais, em momentos especiais, e eu não te julgo por isso. Todos nós desejamos profundamente recomeçar. Mas hoje, Jesus Cristo não está te oferecendo apenas uma porta que se abre de tempos em tempos e se fecha quando o tempo passa. Hoje, Jesus está te dizendo algo que é muito mais simples, mas também muito mais exigente. Eu sou a verdadeira porta de entrada. Isso significa que o acesso a Deus não depende de onde você está, do que você fez, nem de quantas vezes você já falhou. Depende se você confia nele. Seria muito fácil olhar para estas grandiosas e sagradas portas santas de Roma e pensar: bom, eu não sou um fiel católico, eu não pretendo atravessar pessoalmente estas portas, então toda essa mensagem espiritual não se aplica à minha vida. Mas pare! João, capítulo 10, não está falando apenas sobre uma porta em uma basílica. João 10 está falando sobre algo que qualquer ser humano faz, até mesmo o mais secular, que é colocar outras coisas em seu devido lugar, em vez de fazer de Cristo o centro da salvação. E Jesus, em João 10, faz algo que deixa todos desconfortáveis: católicos, protestantes, ateus, pessoas espirituais, religiosas e antirreligiosas. Uma das portas que alguns construíram ao longo do tempo é a porta das boas obras. Esta é a mais respeitável e, ao mesmo tempo, a mais perigosa de todas. Tem muita gente que vive exatamente assim, dizendo: eu sou uma pessoa muito boa, eu sempre ajudo quem precisa, trabalho honestamente e não faço mal a ninguém neste mundo. E sim, fazer o bem é bom, mas aqui está a distorção. Quando suas realizações e obras se tornam seu passaporte para o mundo, suas obras deixam de ser um simples fruto do seu trabalho e viram uma moeda de troca. Você começa a viver com uma dívida silenciosa. Deus me deve porque eu me comporto bem. Mas Jesus não disse: serão salvos se acumularem méritos. Não, Jesus disse: quem entra por mim será salvo. João 10:9. Dito de uma maneira muito mais detalhada, essas portas, falando de forma puramente simbólica, as nossas boas obras e ações não representam de fato a porta verdadeira. Elas são simplesmente o resultado direto de já ter entrado pela porta. A verdadeira fé não diz: olha o que eu dou para Deus. Não, a verdadeira fé nos diz o seguinte: eu reconheço que não posso me salvar por minhas próprias forças. Eu preciso desesperadamente que Ele me sustente. Outra porta construída em nosso tempo pelo ser humano nos dias de hoje é a porta da imitação. É essa corrente de pensamento moderna e contemporânea que até soa mais cristã aos nossos ouvidos, mas que na verdade é um tipo de veneno sutil e elegante. É aquele que diz: Jesus foi um exemplo extraordinário de conduta moral. Se eu imitar fielmente os seus atos, se eu repetir seu modo de viver e agir neste mundo, se eu me esforçar intensamente para ser como ele, isso é o que significa ser cristão. O problema fundamental é que essa perspectiva acaba transformando a figura de Jesus em apenas um espelho, mas não no verdadeiro Salvador. E João 10 não permite que você reduza Jesus a um coach espiritual. Jesus não disse: eu vim para te inspirar. Não, Jesus disse: eu dou a minha vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Isso não é exemplo. Isso representa a substituição vicária, e isso demonstra sua entrega total. Se Jesus é visto apenas como um modelo a ser seguido, então a sua própria salvação passará a depender inteiramente do seu desempenho pessoal, e mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente acabará acontecendo uma de duas coisas distintas. Ou você fica extremamente orgulhoso dizendo: eu consigo fazer isso, ou você se quebra por completo dizendo: eu simplesmente não consigo. Mas o 10º capítulo do Evangelho de João não é um chamado para simplesmente imitar em primeiro lugar. É um chamado para entrar. E depois de entrar, sim, você passa a caminhar de uma maneira completamente diferente, mas não para ganhar, e sim porque você foi verdadeiramente alcançado e transformado pela graça de Jesus. Outra porta ou pensamento muito difundido nos nossos dias atuais é aquele que diz: eu creio do meu próprio jeito. É aquele que diz: eu até acredito em Deus, mas do meu jeito, sem igreja, sem Bíblia, sem ensinamento. Eu e Deus nos entendemos. E isso soa como liberdade. Mas olha o que acontece. Se você define a porta, então você se torna a autoridade. O
problema não é que você busque sinceridade. O problema é que você acaba adorando uma versão de Deus que nunca te contradiz, um Deus que sempre confirma suas decisões, um Deus que nunca te confronta, um Deus que nunca te pede para se render. Mas em João 10, Jesus diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10, 27. Ele não diz: minhas ovelhas ouvem a própria voz, a própria opinião delas. O cristianismo não é construir um Deus sob medida para mim. É reconhecer uma voz que vem de fora de mim, de fora de você, e que justamente por isso pode nos salvar. E a outra porta, muito atual, que muitos constroem, é a porta da energia, ou do espiritual, sem pessoa. É o Deus energia. O universo vibra, a luz, a frequência. O que é verdadeiramente importante é se alinhar. E isso soa espiritual, mas no final acaba deixando você em completa solidão, porque uma energia não perdoa, uma energia não te conhece, uma energia não é capaz de carregar o peso da sua culpa, uma energia não dá a própria vida por você. João 10 é radicalmente pessoal. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Uma voz, conhecê-lo, segui-lo. Jesus não te oferece apenas uma força impessoal. Ele te oferece um relacionamento profundo e real. E aqui está a diferença mais profunda e significativa. O ser humano procura constantemente por energias para se sentir melhor, e Cristo te busca para te devolver plenamente a vida. Então, o ponto central da questão não é Roma. Roma só torna tudo isso extremamente visível e evidente. A questão é que todos nós temos portas. A porta do mérito, do desempenho, do ego, da espiritualidade sem verdade ou da energia sem rosto. E Jesus Cristo surge no meio de todas essas portas e diz: eu sou a porta. Talvez você nunca tenha cruzado o limiar de uma porta dessas aqui em Roma, mas se você for honesto consigo, você também já buscou por uma porta. E hoje Jesus não te oferece uma ideia, não te oferece uma técnica, não te oferece um sistema. Ele te oferece a si mesmo. A pergunta não é qual porta eu devo atravessar. A pergunta é: você vai continuar construindo portas ou vai entrar por aquele que é a porta verdadeira? Por Cristo Jesus.